Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 6, fatoração, primeiro tópico, fator comum. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Tá assim, ó. 4 vezes 7 mais 4 vezes 3, tá certo? Bom, então vamos resolver aqui essa expressão numérica, né? Lembrando, a gente começa pela multiplicação, tá certo? Então, ó, 4 vezes 7, isso dá 28. 4 vezes 3, isso dá 12. E fazendo a soma, né? 28 mais 12, isso é igual a 40. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver novamente essa expressão numérica aqui na letra B, porém, usando a ideia da fatoração, tá certo? E aí vem a pergunta, né? E o que é fatoração, né? Fatoração é transformar em uma multiplicação, transformar em um produto, tá bom? Então, vamos dar uma olhada como fica na letra B e também dar uma olhada no que significa esse tal do fator comum, né? O que será que é isso, né? Então, vamos lá, ó. Letra B tá assim, né? 4 vezes 7 mais 4 vezes 3. Pergunto, ó, tem alguma coisa que repete tanto nessa primeira parte aqui, quanto na segunda parte? Aí você fala, tem, né? Porque ó, o 4 está repetindo tanto aqui quanto aqui. Aí você fala, ah, beleza. Então, ó, o 4, nesse caso aqui, vai ser o meu fator comum. Tudo bem a ideia? Então, o que eu faço? Ó, como o 4 é o meu fator comum, eu coloco ele na frente, tá? A gente fala que coloca em evidência, tá bom? E aquilo que sobrar, que é o 7, o mais e o 3, eu coloco entre parênteses, tudo bem? Percebam, eu transformei em uma multiplicação aqui, tá certo? Eu estou fatorando. Feito? E para terminar, faço 7 mais 3, isso dá 10, e 4 vezes 10, isso é igual a 40. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo C aqui, né? Tem aqui, ó, 7x mais 7y, tá certo? Aqui já é uma expressão algébrica, quer dizer, tem números e também tem letras, tudo bem? Então, ó, tem aqui o meu primeiro monômio, tá certo? Tem aqui o meu segundo monômio. Pergunto, tem alguma coisa em comum? Aí você fala, tem, né? E o que é? O 7, né? Aparece tanto aqui quanto aqui. Como o 7 é o meu fator comum, eu coloco ele em evidência, tá certo? Então, coloco o 7 aqui na frente e aquilo que sobrar, o x, o mais e o y, você coloca entre parênteses. Percebam, transformei em uma multiplicação? Transformei em um produto? Transformei. Beleza, então eu fatorei. Feito? Só uma segunda forma de você enxergar essa mesma expressão é, se você quiser na hora de fatorar, fazer o que eu fiz aqui embaixo, pode ser interessante. Então, o que você faz? Escreve, né, o 7x mais 7y, e como o 7 é o seu fator comum e você vai colocar em evidência, quando você colocar em evidência, já corta aqui, ó, faz um tracinho, tá certo? Por quê? Porque quando você faz o traço, aquilo que sobrar é o que vai dentro do parênteses. Perceba, ó, o que sobrou? Não é x mais y? Olha o que veio dentro do parênteses aqui, tá bom? Então acho que é uma forma de você se organizar. Feito? Letra D agora tem aqui, né? 3x ao quadrado mais 3xy, certo? Para facilitar, eu vou escrever o x ao quadrado como x vezes x, tá certo? Pergunto, tem alguma coisa em comum no primeiro e no segundo monômio? Aí você fala, tem, né? Porque ó, tanto o 3 quanto o x aparece nos dois, né? Então, beleza, vou colocar 3x em evidência, tá certo? Então, ó, desse primeiro monômio aqui, ó, se eu coloquei o 3x em evidência, o que sobrou? Sobrou o x, tá certo? Desse segundo, colocou o 3x em evidência, o que sobrou? Sobrou o y e acabou. Feito? Bom, novamente, né, o segundo modo de fazer, se você quiser escrever a expressão e ir cortando aquilo que você vai colocar em evidência, pode facilitar, tá? Então, ó, o 3 vou colocar em evidência? Vou. Então, corta aqui, tá certo? O x vou colocar em evidência? Vou. Então, corta aqui, tá certo? O que sobrou? X mais y. Olha o que está dentro do parênteses. Exatamente isso, tudo bem? Então, transformei em um produto, beleza. Então, eu fatorei. Só observação, percebam que apesar de ter dois números 3, eu coloco só um aqui, tá? A mesma coisa no x, né? Ó,
Tem um x aqui e tem um x aqui. Ah, você fala, são dois, né? Não, na hora de colocar em evidência, coloca um apenas, tá certo? Aliás, se você quiser fazer a volta, saber se está certo, faz distributiva. Faz 3x vezes x dá quanto? Dá 3x², que é o que está aqui em cima, ó, tá? Fazendo 3x vezes y, olha o que está aqui em cima. 3xy, que é o resultado. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Exemplo E. Tá assim, né? 2x mais 6y. Aí você olha e fala, então, né? Mas nesse caso não tem nada em comum, né? Porque, ó, o primeiro monômio aqui, 2x, né? Tem x, não tem y. No segundo, 6y, tem y, não tem x. Aqui é 2, aqui é 6. Então, o que tem em comum? Aí você fala, bom, vamos ver se tem alguma coisa que dá para mudar, né? E será que tem? Tem, né? Porque se eu escrever o 6 como 2 vezes 3, concorda que olhando desse jeito, agora no primeiro monômio e no segundo monômio eu tenho um fator comum? Agora eu tenho, né? Quem é? É o 2, né? Aparece tanto aqui quanto aqui. Então coloco o 2 em evidência. O x é o que vai sobrar da primeira parte, né? Então coloco aqui. E da segunda parte, o que vai sobrar? O 3y, que eu coloquei aqui. E acabou. Transformei a multiplicação? Transformei. Então, se eu transformei no produto, eu fatorei. Feito! Letra F, né? Vamos lá, né? 8y² menos 10y. E vamos ver o que eu tenho em comum. Bom, de cara, o que eu tenho em comum é o y. Tudo bem? Só que será que tem como colocar mais alguma coisa em evidência? Será que tem mais algum fator comum? Bom, do jeito que está escrito aqui, não, né? O 8 e 10 são diferentes. Mas se eu escrever o 8 como 2 vezes 4 e colocar o 10 como 2 vezes 5, concorda que, além de aparecer o y em comum, agora aparece também o 2. Tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer. Então, ó, o 8y² eu vou escrever assim, né? 8 como 2 vezes 4, o y² são 2, né? Então, eu coloquei uma, 2 vezes, tá? E aqui o 10 escrevi como 2 vezes 5 e coloquei o y no final, tá bom? Então, ó, fator comum, o 2 que eu coloquei aqui e o y que eu coloquei aqui, tudo bem? Então, ó, do primeiro monômio, se eu coloquei o 2 e o y, quem que sobrou? 4 e um segundo y, tá certo? Que é o que eu estou colocando aqui. E dessa parte aqui, se eu coloquei o 2 e o y em evidência, o que sobrou? Sobrou o 5. Como aqui o sinal de menos, copio o sinal de menos e beleza, tá? Transformei em um produto. Feito? E o nosso último exemplo, exemplo G. Tá assim, né? 4ax mais 8bx menos 12xc, tá certo? Bom, de cara percebo que em cada um desses três monômios, o que eu tenho em comum? Tem em comum a letra x, certo? Então já é um fator comum. Mas e nos números? Será que tem alguma coisa? Bom, do jeito que está escrito aqui, não. Porém, se eu escrever dessa maneira aqui, aparece, né? Porque, ó, 4 já estava aqui, beleza. Mas, ó, 8, concorda que eu posso escrever como 4 vezes 2? Tudo bem? E concorda que o 12 eu posso escrever como 4 vezes 3? Aí você fala, ah, beleza. Então, agora, além da letra x, também tem o número 4. E vamos lá, né? Então, vamos colocar em evidência. Então, ó, coloco o 4 em evidência e também coloco o x em evidência, tá bom? Então, fica 4x aqui em evidência. Tudo bem? Bom, entre parênteses agora, né? Ó, se o 4 e o x eu coloquei em evidência, quem que sobrou? Sobrou o a. Então, coloco o a aqui. Copio o sinal de mais, né? Coloquei o 4 e o x em evidência. O que sobrou? O 2 e o b. Coloquei aqui. Tudo bem? E por último, né? Ó, coloquei o 4 e o x em evidência. O que sobrou? Sinal de menos, né? O 3 e o c, que eu coloquei aqui. Feito? Só observação, às vezes vai aparecer o pontinho aqui, né? Como multiplicação, mas muitas vezes não aparece, tá? Muitas vezes está do jeito que está aqui na letra G. Se não aparecer pontinho ou aparecer, significa a mesma coisa. É multiplicação, é produto. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!